Fala pessoal, olha, nós acabamos de sair da live, tá bom? Então o que você vai assistir agora é a live que eu fiz com um pessoal do WhatsApp, que é um pessoal exclusivo, tá? Se você ainda não faz parte do clube aqui das Apostilas de Fundamento, entra em contato com o WhatsApp 27 99926 3335 e você vai pedir para você entrar pro grupo, tá? Aí eu vou colocar você no grupo e toda vez que tiver live exclusiva, você vai participar. Mas se você quiser ir ainda mais fundo, receber aulas e lives exclusivas, são duas imagens, uma do Umbral, essa representação, a qual nós vamos falar muito no... Se olharem aqui, nós temos a primeira camada, que tem as potestades, a segunda camada com os principados, a terceira camada com os tronos, a quarta camada com entidades, a quinta camada com quiumbas e outros espíritos, a sexta com os feiticeiros negros e a sétima com os magos negros. Da mesma forma, nós temos os graus de, vou colocar assim, evolução das entidades. Na verdade, é o grau de radiação delas. O termo comum seria a evolução. Nós temos no primeiro grau, nós temos Ganga, Gila e Kalunga, que são os fundadores da Quimbanda em configuração espiritual. Nós temos no segundo grau os senhores dos reinos, eles são principados. No terceiro grau nós temos reis e rainhas dos reinos, que eles são os tronos desses reinos. No sétimo nós temos as entidades por reinos, porque por reinos elas vão se dividir em 7 reinos diferentes. E no quinto grau é submissos e perdidos. No caso aí nós estamos falando de entidades fora do quarto grau, porque lembrando, olha, só na quarta camada que nós temos entidades. Saiu da quarta camada, e seja para dentro ou para fora, são outro tipo de entidades. São outro tipo de espíritos, outro tipo de compromisso. Então no quinto grau nós temos submissos e perdidos. São os espíritos que ainda que já estão há um tempo no umbral, mas ainda não encontraram o sentido porque estão lá. Então eles estão perdidos e eles devem ser resgatados. Geralmente quem resgata esse tipo de espírito aqui são as entidades do reino das armas. Nós temos o sexto, que são os enganadores. Esses são aqui, ó, os feiticeiros negros, ó, estão na sexta camada. Os enganadores são aqueles espíritos que eles sabem o porquê que eles estão no umbral e eles até gostam disso. Eles aproveitam dessa decência intelectual deles para que eles possam se comunicar com os espíritos perdidos. E aí os perdidos vão ser adotados para o sexto grau. No caso aqui, eles vão virar quiumbas, vão virar encosto, vão virar obsessores, vão virar burucus, zombeteiros, em comando dos feiticeiros negros. Ou seja, os feiticeiros negros, eles sabem por que eles estão no umbral. Eles utilizam desse conhecimento para aprisionar, enganar quem está perdido no umbral. E esse perdido, ele também pode encontrar com uma entidade de reino, mas é muito mais fácil ele encontrar com um enganador do que com uma entidade verdadeira, uma vez que o umbral é uma dimensão gigantesca, como a nossa dimensão também é, e ainda nós não conhecemos nem 1% dela, né? Então, para finalizar, nós temos aqui o sétimo grau, que são os tiranos malignos. São entidades que elas são malignas, mas também elas estão recém-caídas aqui no umbral. Vamos por partes, né? Eu falo e eu esqueço que eu estou apresentando informações muito novas, né, para muitas pessoas. Vamos lá, o umbral, ele é a forma figurativa de uma terceira dimensão espiritual. Nós acreditamos que nós temos 3 dimensões. Uma, que é a principal, que é a física, a qual nós moramos, habitamos em forma encarnada. A segunda é a espiritual à esquerda e a terceira à direita, espiritual à direita. À esquerda
eu estou pensando individualmente. Então, seria um desvio para o individual, para o material. Imaginemos que nós estamos numa encruzilhada. O indivíduo ele chega e ele pode ir à esquerda, ele pode ir à direita, ou ele pode continuar indeciso, indo reto, permanecer o que ele realmente deseja. No Ocidente, nós pegamos isso e invertemos, né? Que é para cima e para baixo. Quem sobe vai para o divino, quem desce vai para o capiroto, né? Para o inferno. Só que nessa visão, nós estamos tendo uma visão Banto. Um livro Banto, 3.500 anos atrás até os dias de hoje. É um livro escrito por historiadores que eles relatam isso também. Relata essa figura, essa cosmologia, cosmovisão dos povos Banto, a qual eles acreditavam que não interessa o que você faz, como você faz, o que você faz, mas qual é a forma que tudo isso que você faz colabora com a sociedade. Ela colabora individualmente ou coletivamente. Então, todas as suas decisões, todo o impacto das suas decisões é relacionado em você ou a sociedade. Exemplo, se você consegue um emprego, você, ao conseguir esse emprego, você está pensando individualmente ou coletivamente? Esse emprego vai impactar o coletivo ou o indivíduo? Existem mais pessoas que vão se beneficiar com esse seu trabalho, com o salário que você vai receber, com a rotina que você vai ter agora, ou você é uma pessoa solitária, sozinha, e isso só interfere a você, não muda a vida de ninguém, entende? Então, basicamente, nesse exemplo simples, é o que a direita e a esquerda vai falar. Se eu penso à direita, eu penso coletivamente. Então, as minhas decisões são pautadas em colaborar com a comunidade. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou pensar no coletivo. Isso é muito africano. O africano tem essa filosofia de pensar no coletivo. Ele não compra uma comida pensando nele, é pensando na comunidade. Se ele consegue um emprego, é pensando na comunidade. Eu vou pegar esse dinheiro e vou construir uma escola aqui para as pessoas. Vou abrir um poço, vou comprar comida e distribuir para todo mundo. Ele raramente pensa individualmente. Mas, claro, as pessoas que pensam individualmente também não é errado pensar assim. Ele vai pensar as suas à direita, quer dizer, à esquerda. A esquerda é individual. Então, como nós entendemos que devemos estar sempre em equilíbrio, esse equilíbrio ele tem que estar justamente nessas decisões. Ora à direita, ora à esquerda. Ora à direita, ora à esquerda. As pessoas que viveram suas vidas mais à direita, mais pensando no coletivo, elas com certeza têm uma energia mais branda. Então, ao falecer, ao morrer, ao fazer a passagem, o seu espírito vai estar mais disposto a subir ou a ir para camadas mais sutis da espiritualidade, que seria essa segunda dimensão que é a direita. Que é a direita, nós estamos pensando coletivamente, então esse espírito ele vai participar de falanges espirituais que pensam e que agem coletivamente para salvar o coletivo. Quando ele vive a sua vida mais à esquerda, ao morrer, ao falecer, ele é mais denso, a sua energia é mais densa, ele pensou só em o tempo todo. Então, ele vai para a terceira camada, a terceira dimensão, que seria a esquerda, que hoje nós conhecemos como umbral, só que ele já teve outros nomes. E em Angola, o nome era Nindé. Então, quando eu penso à esquerda e eu morro com esse pensamento, com essa energia, eu vou vir parar
nesse espaço metafísico não ambiental. Quer dizer que ele não, de certa forma, ele não ocupa um espaço físico. Eu não consigo, como encarnado ou como espírito, medir o umbral. Olha, daqui aqui é umbral. Não, é metafísico. Ele não é ele é uma existência. Então isso pode ser muito individual, muito de cada pessoa. É por isso que nós temos diversos relatos, assim como também no mundo espiritual da Aruanda, que seria a dimensão à direita, no caso umbral, também recebe várias visões diferentes. Todos estão certos? Provavelmente a maioria deve estar certa, porque quando acontece uma condição pré-morte ou quase morte, a pessoa que fica em coma, sofre um acidente, ela fica doente, ela fica num estado quase morte, ela acaba visitando o umbral ou a Aruanda, né? A contrapartida do umbral. Quando isso acontece, ela vê aquilo que a sua energia está disposta a ver. Então nós temos vários níveis de existência ali que vai colocar ela de acordo com a sua consciência. Então, se acontece comigo, eu vou ver uma coisa. Se acontece com você, você vai ver outra coisa. E assim, gente, existem 3 entidades que essas dimensões existiam e que elas deveriam ser organizadas, ou pelo menos que tivesse a oportunidade do espírito que está ali repensar a sua condição de existência. Essa entidade, a primordial, se chama Ganga. Ganga, nós temos aí duas coisas interessantes sobre Ganga. Primeiro, Ganga é a palavra que do proto-banto. Então, assim, várias línguas proto-banto vão utilizar dessa palavra, que significa curandeiro. Então, um Ganga ou Ganga é curandeiro. Esse curandeiro, esse Ganga, que também pode ser um nome próprio, ele foi o rei, um majestoso entre umas tribos banto. Isso há 1500, 2000 anos atrás, é muito tempo atrás. Quando a Angola ainda era tribal, muito arcaica. E ele percebeu que ele deveria andar mais entre os povos, porque haviam várias tribos, e que ele deveria aprender mais, muito mais. Só que como rei, como soberano, como chefe de uma comunidade, ele não poderia fazer isso com total liberdade, porque ele precisava caçar, plantar, ordenar, comandar, organizar. Ele tinha que ser chefe de um estado, né? Então não dava tempo para ele estudar. Então ele resolve abdicar desse cargo, ele passa para uma outra pessoa e ele passa a andar nas comunidades próximas para poder aprender. Lembrando que as comunidades banto, elas são bem abertas ao estrangeiro. Até mesmo por causa disso, foi fácil para os europeus dominar eles e escravizá-los. E sempre foi da filosofia banto ser bom com o estrangeiro. O estrangeiro sempre tem alguma coisa para acrescentar. Então, todo mundo de estranho que aparece, eles não combatem. Ao contrário, eles trazem para perto, eles alimentam, eles cuidam dos ferimentos. Então, eles eram muito hospedeiros. Então, Ganga viu isso e sentiu isso na pele e passou a admirar esse povo cada vez mais e perceber que a maior necessidade era a cura. Então, ele vai iniciar um fenômeno que nós vamos chamar de Wanda, que é o ato de curar através do sentimento espiritual. Isso também é relatado no livro. Também é relatado no livro Banto, 300 anos atrás. Ele é dessa coleção. Vocês vão achar esse livro na Amazon também. Lá inicia um fenômeno de estudo de ervas, folhas, favas, semente. E como o povo também era muito espiritualizado, somente o povo de Angola, a diáspora banto toda, muito espiritualizada com os elementos e com os ancestrais, eles trazem consigo isso. Então, de um lado, nós vamos ter Ganga fundando o que nós vamos chamar de Umbanda, séculos depois, ainda em Angola. E a Umbanda seria
o fenômeno de curar através dos elementos naturais, utilizando de receitas mágicas, vinhos, beberagens, ungüentos, banhos, curativo, pós, tudo isso feito com elementos naturais e utilizado da evocação divina para poder consagrar esses elementos a Deus, a Zambi. Então, quando esses elementos eram feitos dessa forma, era Umbanda, era Nuanda. Quando depois Ganga vai ter 2 discípulos. Jila, aqui na primeira camada, então aqui no topo. Ganga vai ter Jila como discípulo, Kalunga. Jila ou Nidila, também banto, né? Nidila significa caminho, significa aquele que dá caminho, aquilo significa o portador do caminho, aquele que é criativo para gerar expectativas. Jila é extremamente fiel a Ganga. Então, tem que tirar o áudio, Nayara. Isso. Jila era extremamente fiel a Ganga, então ele passa a respeitar tudo que Ganga fala e seguir tudo que ele ensinou. Jila era discípulo de Ganga. Kalunga foi o segundo discípulo de Ganga. Só que depois que Ganga falece, e Kalunga tinha todo o conhecimento da Umbanda, de Ganga na Nuanda, ele vai, depois da morte de Ganga, ele vai se dedicar à arte dos ancestrais, da evocação do ancestral. E quem é que evoca os ancestrais? É o Imbandeiro. De um lado nós temos a tradição de Umbanda, de Umbandeiro, que vai fazer a cura através das folhas, das ervas, e evocando o divino. E depois nós vamos ter Kalunga fundando a Quimbanda, e é também a arte da cura através da evocação do culto dos ancestrais, dos espíritos ancestrais. De fato, como a gente vê, tantas duas religiões que hoje está aqui no Brasil, elas nascem da mesma tríplice. Esses 3 personagens, eles vão morrer e com o seu conhecimento eles vão parar aqui no nosso umbral. Todo espírito que chega, ele automaticamente já chega aqui no 5º nível, na quinta camada. É a camada dos quiumbas, dos etc. Que são esses é uma zona neutra das energias densas. Então, do quinto nível, ele pode ser tanto resgatado por uma entidade ou enganado por um feiticeiro negro. Aqui, enganador, feiticeiro negro. Então, quando ele morre, desceu, caiu aqui no 5º nível. Cabe às entidades do 4º nível vir aqui resgatá-lo, ou cabe os feiticeiros virem aqui e enganá-lo para poder levar cada vez mais para a escuridão. E aqui leva cada vez mais para o conhecimento, para a liberdade do conhecimento. Mas vamos focar nisso aqui, que é o mais importante. Quando Ganga, ele é o primeiro indivíduo consciente que chega nessa dimensão, ele conhecedor das feitiçarias, das magias, da espiritualidade, ele vai chegar no umbral, ele chega aqui, e ele começa a passear, a ver o que tem, como se fosse uma projeção mesmo. E numa projeção, na existência dele aqui, no 5º, ele vai perceber que ali tem muitos espíritos que não sabem por que estão ali. Não sabem por que isso aconteceu. Não sabem nem como resolver essa situação. Então Ganga, ele começa a galgar todo o percurso que vai fazer ele chegar nisso aqui, ó. Um detalhezinho que eu coloquei, mas quem lê o livro vai saber. Eu não vou dar o spoiler aqui. Ele vai conversar com essa entidade.
Ganga, resumindo, Ganga morreu, quinta camada. Ele vasculhou tudo, viu tudo, até encontrar a luz na escuridão. Ele já tinha o conhecimento, o interesse de ajudar esses espíritos e ter cada vez mais conhecimento. Então, quando ele encontra a luz do saber na escuridão, do Nindé, que seria o umbral, eles vão fazer um acordo. E nesse acordo surge a cidade da Quimbanda, a cidade do Niwanda, ou a cidade do Nindé, que é essas palavras todas que significam hoje umbral. Vamos simplificar, é umbral. Então, quando Gila e Kalunga venha para cá também, ele pede ajuda, né? Porque é uma tarefa gigantesca. Pensa, e desde o começo, quando os humanos começaram a ter consciência, passaram a ter espíritos nesse ambiente. Então imagine um mar de espíritos que estão perdidos aqui, que agora tem a oportunidade de agregar um consentimento espiritual para poder para poder ter a sua evolução de uma forma saudável. A gente não consegue prosseguir com essa aula do umbral sem entender evolução. Evolução não tem nada a ver com o elitismo de raça humana. Se a pessoa é branca, preta, japonesa, holandesa, amarela, não importa. Isso não interfere na evolução da pessoa. O conceito de evolução que é usado no kardecismo não é utilizado aqui. Se você entende bem o conceito de evolução do kardecista, esquece para aplicar aqui, porque lá é outra coisa. O conceito de evolução para a Umbanda e para a Quimbanda, no olhar da Umbanda pé no chão, do conceito pé no chão, que vai dar sempre prioridade à cosmovisão Banto, vai olhar que, vamos lá, que para você subir, ou seja, para você evoluir para cima, onde você vai encontrar a divindade, você precisa ser bom, né? Na verdade, não. Você precisa pensar coletivamente. Para cima é coletivo. Para baixo, que seria o nosso umbral, você tem que ser mal, ruim, pecador. Não. Você tem que pensar individualmente, como eu expliquei lá no começo da live. Ou seja, vamos voltar para a encruzilhada. Se à direita eu estou indo para Aruanda, então é porque eu pensei coletivamente e lá eu vou agregar as falanges que agem coletivamente. Se eu pensei individualmente, então eu vou evoluir no conceito individual. Qual é a diferença? A diferença é que lá na Aruanda já está muito mais avançado o conceito de ajuda, porque eles pensam coletivamente. Então, um ajudou o outro até entrar nos parâmetros rapidamente para que todos pudessem chegar rápido. O que nós temos? Quais são os relatos que nós temos? A pessoa morreu, ela foi resgatada, foi para o hospital espiritual, lá recebeu não só remédio para o seu espírito, mas orientação. Então, existe uma equipe médica ali que se sacrifica ou trabalha para que os recém-chegados eles possam evoluir rapidamente. Então, se tem alguém para me orientar, claro que eu vou evoluir mais rápido. Qualquer discípulo que tenha um mestre dotado de conhecimento, sabedoria e interesse vai se tornar um mestre cada vez mais rápido. Mas ninguém, não importa o nível de interesse que ele tenha, se ele não tiver um mestre para o guiá-lo, ele vai cada vez bater mais a cabeça e não vai conseguir evoluir. E se conseguir, vai ser muito pouco. Então, por isso que à direita, a Aruanda evoluiu mais rápido no conceito coletivo. Então, quando o Ganga chega no umbral e traz um conceito evolutivo e, de certa forma, coletivo, mesmo que individual, a gente vai entender melhor daqui a pouco, ele passa a ter reinos, onde cada reino vai ter os seus representantes. E ali o espírito vai ter a oportunidade de trabalhar pela sua evolução. Então, vamos de novo. Lá na Aruanda,
eu tenho um coletivo de espírito que me recebe e me orienta, e eu atinjo um novo grau de evolução mais rápido, agora, no umbral, eu também consigo fazer isso. Só que diferente da Aruanda, que eu tenho que trabalhar por um coletivo, no umbral eu vou trabalhar como um indivíduo. Ou seja, digamos que o seu tranca-ruas, ele vai trabalhar pela comunidade? Não. Ele vai trabalhar para o médio dele. Ele vai trabalhar para a existência mediúnica daquele indivíduo. Ah, mas o meu tranca-rua foi plantado no portão para defender minha casa. Então ele está pensando individualmente também, porque ele está defendendo aquela casa. Ele não está defendendo todas as casas. Ele não está defendendo a rua. Se acontecer uma demanda naquela encruzilhada, você acha que ele vai sair do seu portão para lá resolver? Não vai. O trabalho dele é aquele. É um trabalho fixo, é uma ação fixa, uma missão fixa, para que ele possa, ou qualquer outra entidade à esquerda, possa executar em troca de conhecimento. É o conhecimento que vai libertar, que vai evoluir, né? Uma vez isso feito, aqui, a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada, nós estamos falando de espaços metafísicos que não ocupam um espaço ambiental. Ou seja, se você ir andando, você não vai chegar nesses espaços. Eles estão em vibrações diferentes. É uma dimensão diferente, onde tem 7 níveis de vibração. Quem está na primeira camada vibra tão intensamente que é considerado uma potestade. Quem está na segunda camada vibra tão intensamente que é considerado um principado. Quem está na terceira camada vibra tão intensamente que é considerado um trono. Que são formas, são nomes que nós utilizamos hoje em dia para nomear entidades de extremo poder e autoridade. Então, tanto a potestade quanto os principados e os tronos, isso nos dois ambientes, a esquerda e a direita, Aruanda e Umbral, são títulos de entidades de extremo poder. Então, quem está na primeira camada? Ganga, Gelo e Kalunga, que são os 3 espíritos que vieram para o Umbral com maior conhecimento mágico e por isso eles resolvem fundar os 7 reinos. Ganga vai fundar 2, Gila 2, Kalunga 2 e Ganga mais Gila vão fundar 1. É o reino da vaidade, onde vai surgir as pombogiras. Então vamos lá. Cada reino, todos os reinos, eles estão na 4ª camada. Por que estão na 4ª camada? Porque é lá que estão as entidades. É a vibração das entidades. Não tem quando o seu Exu, a sua pombogira incorpora? Então, aquele é um nível de vibração que está acontecendo aqui. Quando a sua entidade ela vai um pouquinho mais além, você já não fica mais cansado, mais denso, você não chega até a perder um pouco de consciência ou não quando tudo. E nossa, aquela gira foi forte, a minha entidade estava forte. Então ela subiu um pouco a radiação. Ela subiu só um pouquinho. Agora imagine se ela subisse o suficiente para ela ser uma potestade. Seria incrível, né? Ou se ela diminuísse ao ponto dela se tornar um mago negro, que assim seria a entidade de maligna de maior autoridade, no caso aqui. Então assim, essa vibração que vai sendo alterada para ocupar os espaços. Então no estado comum da vibração, que é a 4ª camada, vai ter as entidades. Então todos os reinos estão na 4ª camada. Que reinos são esses? Nós temos encruzilhadas, nós temos os cemitérios, nós temos as almas, as armas, a vaidade, a mata e as armas. São 7 reinos. Cada entidade, ela vai se ocupar de um reino. Ela vai surgir em um reino. Vamos lá. O espírito morreu. Ele veio aqui parar no quinto grau. A 5ª camada. Tá perdido. É um submisso, ele é um perdido. Aí, existe um reino aqui, que é o reino das armas. Que seriam os famosos policiais do umbral. Essas entidades do reino das armas vão vir para cá e vão resgatar esse espírito. Vão chegar para ele e falar, olha só, você morreu, você veio para cá, agora você tem 2 opções. Ou você fica aqui, e aí
pode acontecer o que você quiser, ou você vem comigo e a gente vai ensinar a você vencer no meio dessa escuridão toda. O que você quer? Claro que a fala nem sempre vai ser assim, mas basicamente isso. Então, a intenção do espírito, a entidade das armas, é levar um pouquinho de sanidade e dar o direito de escolha desse espírito. Então, se ele aceitar, ele vem para cá. Ele vai para a quarta camada, ser tratado. Só que, se ele não aceitar, provavelmente ele vai ser encontrado por um feiticeiro negro, né? E esse feiticeiro negro, você acha que você vai dar a opção desse espírito para esse espírito? Não. Por isso que aqui ele está como submisso. Ele vai ser sequestrado, roubado e tudo mais. Mas vamos pro cenário bom. Outro dia eu faço uma live sobre o que acontece quando o espírito vem pro lado de cá. Quando o espírito ele vem pra cá, ele aceita vir pra cá, aí vai depender muito de como esse espírito faleceu. Nós não podemos ser simplistas e generalizar as coisas. Mas vamos usar como exemplo. O exemplo que eu mais adoro, assim, que eu gosto muito. A mulher. A mulher é um ser biológico, considerado um animal, né? Um animal humano, humanizado aqui no nosso plano terreno. Quando morre, torna espírito. Todo espírito é divino. Só que aí ela está à esquerda. Então ela sempre pensou individualmente. Essa mulher, ela fez coisas absurdas na vida dela, mas foi pensando nela. Ela queria uma situação melhor de vida, ela queria ter as coisas que ela via as amigas ter, ela queria ter os homens que ela queria ter. Então ela acabou caindo no caminho da prostituição. E ela acabou morrendo devido a uma overdose. Então percebe que o caminho dela em vida sempre foi no individual. Ela tivesse morrido tentando salvar os filhos dela, tivesse prostituído para alimentar a comunidade dela, os filhos dela, seria uma outra situação. Mas aqui não. Aqui ela fez tudo pensando nela e ela colheu das consequências de suas decisões. Só que chegou aqui, veio um espírito aqui, uma pombogira, que tem pombogiras no reino das armas, identificou essa mulher e falou: olha, eu sofri a mesma coisa que você, só que hoje eu estou aqui, estou trabalhando, estou me redimindo, estou descobrindo que existem outras opções. Você quer vir comigo? Ah, eu vou, me leva. Então essa entidade, ela vai diminuir a vibração desse espírito, aumentar a vibração desse espírito, para que ele possa vibrar o suficiente para poder ir para essa nova dimensão vibracional. Feito isso, aqui vai ser identificado. Geralmente, no próprio reino das armas já se identifica quais são os problemas básicos desse espírito. Se vai precisar ou não de certos tratamentos. Na configuração, na história que eu contei, provavelmente ela vai precisar de tratamento emocional, sentimental. E sim, isso acontece no mundo espiritual também. Ela vai para as psicólogas e os psicólogos da macumba. Quem são eles? Os Exus, as pombogiras do reino da vaidade. Então, no reino da vaidade, esse espírito que estava no reino das armas, ele vem para cá. Ele passa a entender, compreender as suas dores, seu fracasso, onde errou, onde acertou, tal. Ali, digamos que ele se curou, ele está num processo de cura, né? De tudo isso e fala: olha, já está na hora e eu quero começar a colaborar com a minha evolução. O que eu preciso fazer? Então esse espírito, ele vai escolher uma roupagem para poder incorporar na outra dimensão, que seria a dimensão material. Então, nesse coletivo aqui, nesse reino, vão chegar as entidades ali, as falangeiras, né? As que chefiam as falanges. Vai chegar, vamos supor, a Maria Padilha. Maria Padilha chegou: olha só, na minha falange, a mulher, o espírito tem que saber cantar, dançar, dar passe, descarregar, tem que ser valente, não pode se corromper por causa de amor, por causa de pouca coisa, é assim, assim.
Maria Padilha, a primeira, a dona da falange, vai dar as diretrizes. Aí cabe ao espírito aceitar ou não. Digamos que ele passou por vários e acabou aceitando a Maria Padilha. Não, eu quero encarnar com a Padilha porque eu sempre acreditei no amor verdadeiro. Padilha representa o amor verdadeiro. Então ela passa a entender, compreender como é que a Padilha pensa, age, trabalha. E fala, olha Padilha, eu gostei da sua roupagem e eu aceito tudo isso aí. Gosto da forma que você é, tal. Só que eu quero muito trabalhar com exorcismo. Eu preciso, porque eu vou trabalhar com um descendente meu e ele é um médium que mora num lugar que tem muito obsessor. Então eu preciso ir com a força necessária para tirar o obsessor, para fazer desobsessão. Ok? Então eu vou te levar para o reino do inferno. Então a Padilha vai pegar a sua chefiada e vai levar para o reino do inferno. Vai chegar lá e vai colocar na mão, por exemplo, do Ferrabras, que é um dos generais do inferno, do reino do inferno. Vai falar, Ferrabras, olha só, agora ela tá na minha roupagem de Padilha, só que eu quero que ela vá com o poder para desobsessão. Tem como ela cruzar com o seu reino para chegar lá a ter força? Tem. Pronto. Nasceu então aí uma Maria Padilha do inferno. Ou se ela quiser adotar um outro nome, Maria Padilha Labareda, Maria Padilha do Fogo, Maria Padilha Pimenta, todos os elementos que vão remeter ao inferno. E lembrando que esse não é o inferno cristão, tá, gente? É só um nome. E lá no livro eu explico o porquê deste nome. Então surge aí uma Maria Padilha. Então ela vai incorporar. Ela vai chegar no chefe dela, né? Que quem é o chefe dela? A Maria Padilha, da roupagem dela. Ela se remete a Maria Padilha. Ela vai chegar e falar, ó, tá na hora, eu vou fazer isso. Então vamos esperar. Vamos esperar o seu médium estar pronto. O médium ficou pronto. Lá aqui no mundo físico, ele descobriu a Umbanda, tá se encantando, quer desenvolver, tal. O anjo da guarda, o mentor espiritual desse médium, vai entrar em contato com o pessoalzinho daqui, vai dar uma ligação, ó, eu tô precisando aqui de uma Maria Padilha do inferno, pro médium João de Deus, tem como? Tem, tá, ela tá aqui esperando já. Então ela vai tá prontinha, ela vai passar a se transmutar para outra dimensão. Isso é a nossa dimensão material. Como não é uma dimensão natural dela, a dimensão natural dela é essa aqui. Então aqui ela é um ser natural. No outro mundo, no nosso mundo, ela é um ser anormal, sobrenatural. Então não é natural que ela fica no nosso mundo durante muito tempo. Então ela tem um período de trabalho. E quanto mais energia ela detém para poder permanecer, ela vai permanecer mais tempo. Quanto mais energia ela precisa para permanecer, menos tempo ela vai ficar. E quando ela não tem energia, então aí tempo nenhum ela vai ficar. Porque energia para o espírito é alimento. Então o que está sustentando esse espírito aqui neste plano? É os fundamentos. Os fundamentos enterrados do terreiro. É a tronqueira, a porteira, a cancela, a casa das almas, tronqueira. É a estrela d'alva, é a aruanda, os quatro cantos, o congá, o altar oculto. É a casa de Exu, é a firmeza da entidade, é o assentamento da entidade. Tudo isso são fetiches aprendidos nesse período aqui para sustentar a existência da entidade lá no outro mundo, no mundo material. Espero que vocês estejam entendendo. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mãozinha, ligar o áudio de vocês ou vocês conseguem mandar a dúvida para vocês. A gente escuta. Se eu conseguir, eu tiro a dúvida, eu respondo para vocês. Então, basicamente, é assim que funciona. Desincorporou, a entidade desincorporou do médium, ela volta para cá. Ela não fica lá. As entidades, para que elas possam permanecer no mundo físico, elas precisam de energia. Sabe quem é que fica no mundo físico absorvendo a energia dos outros? Iumba. Encosto, obsessor, assombrações. Eles estão num nível
vibracional, eles precisam de energia para poder permanecer lá. Como eles não incorporam médios nenhum, eles vão vampirizar pessoas que poderiam ser médios, mas não estão sendo, por N motivos. Então eles começam a encostar, obsidiar e, por diversos motivos, atrasar a vida dessas pessoas para que gere energia e eles se alimentam. Então uma entidade, naturalmente, ela não fica no nosso mundo durante muito tempo. Ela vem, trabalha e volta para cá se recarregar. E aqui, na quarta camada do umbral, do Nindé, ela vai estudando, evoluindo a sua capacidade de decisão. Porque lembra, lá no começo da live eu falei que decide se você vai para a esquerda ou para a direita são suas decisões. Quando você escolhe um emprego, você escolheu esse emprego pensando coletivamente ou individualmente. Então, quando uma entidade ela está nos reinos ouvindo, aqui no caso, os senhores, porque é os principados que ensinam as entidades sobre as coisas dos reinos, quando eles param para ouvir, para aprender, eles passam a ter o conhecimento suficiente para que daqui a pouco elas possam evoluir também. Jesly, para onde uma entidade que está no umbral evolui? Para o mesmo lugar que ela veio. Para o mesmo lugar. Vou pegar aqui. Faz isso aqui. Nós viemos do único lugar, que é Deus. Cada pessoa é um pedacinho de Deus. Um pedacinho. Certo? Quando eu penso individualmente, eu estou me afastando desse Deus. Quando eu penso coletivamente, eu estou aproximando desse Deus. Então, nós temos a banda de direita subindo e a banda de esquerda descendo. Certo? Só que eu também posso fazer isso de forma diferente, porque isso é a forma ocidental de ver a evolução. Agora vamos ver na visão Banto, a qual a Umbanda bebe. Eu tenho um indivíduo que ele precisa chegar até Deus. E precisa chegar nesse Deus. Esse Deus, ele está em todo o ambiente. Mas pensamos nele com uma forma material, tocável. Ele veio daqui e se projetou no mundo físico. Então aqui eu tenho um mundo físico. Esse Deus está afastado da gente. Aqui começa a questão Banto. E para você chegar até esse Deus, porque para descer é fácil. Todo santo empurra. Para descer é muito fácil. Todo santinho vai empurrar. Bugou. Deus, amadas, terra. Para descer, quando você se torna humano, para descer é só descer. Para subir que é difícil. Então, esse Deus, pensando nisso, ele vai criar ferramentas para te ajudar a subir. Então, no meio do caminho, ele cria uma coisa chamada, para nós hoje, Aruanda, né? Talvez seja até isso que o Chico vai escrever, que é o nosso lar, mas aqui, pelo menos, é muito mais complexo. Aqui no nosso lar, ou Aruanda, nós vamos ter uma percepção de dimensões. Vamos colocar aqui que aqui é a dimensão Deus, aqui é a dimensão Terra e aqui é a dimensão paralela. Aqui eu tenho mais, eu tenho menos. Quanto mais mundano, mais eu desço.
estou mais denso. Quanto mais coletivo, então eu estou mais acentuado ao pensamento coletivo, porque para o povo banto, Deus não é um homem branco de barbas longas sentado num trono de ouro mandando nas coisas do mundo. Não, Deus é uma massa pensante que coletivamente pensa coletivamente e envia as suas partículas, os seus pequenos serizinhos para experiência. E utilizando da experiência desses pequenos seres, quando eles retornam para a massa pensante, toda aquela experiência é utilizada para transformar ainda mais tudo isso. Todo o universo. Então eu vou dar um exemplo muito simples que eu sempre dou nas minhas aulas, o abacaxi. Digamos que você saiu dessa massa pensante, que é o Deus, a consciência coletiva, você cresceu, você nasceu na Terra, você cresceu, tal, e o seu destino era descobrir se a casca do abacaxi era dura o suficiente ou não para um homem comer. Você veio, você nasceu, você teve toda uma vida adulta, sem muitos eventos épicos, e você morreu. Morreu, você sempre trabalhou decentemente, foi uma pessoa medíocre, mas no sentido de não ter feito nada épico. Você voltou para Deus, você voltou para a massa consciente. Chegou lá, você somou a existência do universo. Ali foi deduzido que, sim, a casca do abacaxi é dura demais para o ser humano. Então o que nós vamos fazer? Então nós vamos começar a alterar a genética do abacaxi para que a casca fique cada vez mais fina, para facilitar. E assim vai acontecendo todas as evoluções em todo o universo, em todos os sentidos do universo, em todas as dimensões, a partir do consentimento dessa massa pensante coletiva. Então toda vez que eu estou aqui na Ruanda e eu penso, estou nessa dimensão paralela, no meio de tudo, e eu estou pensando coletivamente, então eu estou pensando como Deus. Porque Deus pensa coletivamente. Essa massa pensa coletivamente. Quando eu estou pensando individualmente, estou pensando na minha experiência. Então eu estou pensando de forma terrena. Entende? Como é diferente? Então a sua energia vai ser baseada nisso. Como Deus está numa dimensão muito mais positiva, ou seja, ela vibra de uma forma muito sutil, então você precisa vibrar sutilmente para você poder vir para cá. Isso só acontece se você pensa como ele, que é coletivamente. Já aqui, o Nindé, quem quiser pesquisar depois, se escreve assim, Nindé. Seria o umbral, aqui é mais denso, por isso que as pessoas pensam que é negativo. É mais denso, porque a vibração aqui é densa, é tudo muito intenso aqui. A brisa aqui no umbral é como se fosse uma tempestade no mundo comum. Então perceba que não é uma questão de céu ou inferno, e sim de conhecimento e também de emoção. Porque o seu estado emocional fala muito, porque claro que o tempo todo nós não vamos ficar pensando, então eu tenho que pensar o tempo todo assim, eu tenho que pensar o tempo todo na minha comunidade, nos meus parentes. Não. Você tem que viver, tem que experimentar de tudo. A sua missão inicial, quando a gente nasce aqui nessa terra, é experimentar das coisas. Para quando a gente chegar nessa massa aqui, nesse Deus, a gente possa apresentar para ele a nossa experiência. O problema é a religião. A religião, principalmente a cristã, nos dá um sentimento de culpa que nós somos o tempo todo impuro. Não importa o quanto esforço eu faça, eu sempre estou em pecado. Então, qual é a emoção, o sentimento, o conhecimento, o consentimento que eu tenho ao morrer e vibrar positivamente para poder chegar até esse Deus e falar, olha, eu fui uma prostituta e o senhor estava certo. Dar demais dói. Olha que coisa horrível. Pois é, para nós que somos catequizados nessa crença de bem e mal, tão simplista, isso é horrível.
Mas se é horrível, por que Deus criou tudo isso? Por que Deus criou o sexo? Por que Deus criou uma vagina, um pênis? Para que Deus criou o prazer? Era para ser uma coisa ridícula, pecaminosa. Na verdade, essa massa consciente que não tem em si uma preocupação com a sua sexualidade, ele só quer saber como é que foi. Para ele, que já viveu bilhões de anos existenciais do universo, os seus 50 anos de vida aqui no mundo não é nada. Não é nada. E você vai ter outras experiências também. O problema é que quando nós morremos com esse entendimento de que tudo é pecado, que nós não estamos puros o suficiente para nos apresentar a Deus, esse mecanismo que Deus criou, que a consciência coletiva criou para nos ajudar, passa a nos afligir. Porque os espíritos que estão aqui para nos resgatar, seja da direita, seja da esquerda, porque vimos que tem também lá no umbral espíritos que resgatam, eles têm que te convencer que você pode. Entende? Como é difícil você avisar, vamos voltar para o exemplo da prostituta. Como é difícil convencer uma prostituta que ela pode se apresentar diante de Deus. Não, você não está impura, moça. Você pode ir lá se apresentar, vai lá, explica para ele o que você viveu, qual foi a sua experiência, o que você aprendeu com tudo. O que ela vai falar? Não, eu sempre fui uma cristã horrível. Eu não rezava, eu não ia na missa, eu não sou digna de estar na presença de Deus. Porque ela está na mente que Deus é um homem severo que vai puni-la. Ou que ele é tão intocável que ela está imunda e ela não pode chegar até lá. É por isso que o avatar Jesus ele é muito importante para esse consentimento também. O problema é que estragaram o Jesus também, né? Mas o avatar Jesus era muito importante por causa disso, porque ele dava aquele entender. Não, eu estou te dando um aval para você e pode ir. Seus pecados estão curados, eu curei seus pecados. Pode ir. Então dava esse aval. Mas agora continua com essa teologia da libertação, da prosperidade, as pessoas achando que ela tem que comprar o terreno no céu. Se ela não tiver, ela não pode ver Deus. E, gente, não pensa que a gente morre e tudo muda, não, tá? A gente continua burro da mesma forma. Estamos em processo de evolução. A gente é burro aqui, nós somos burros aqui, seremos burros lá. Somos ignorantes aqui, seremos ignorantes lá. O problema é, quem é que vai nos amparar? Quando a ajuda vem da direita, eu até entendo que é fácil você aceitar. Que são espíritos que estão vibrando sutilmente. Então, eles vão transmitir essa paz, essa tranquilidade. O problema é quando vibra denso. A vibração ela é densa. Então, é aquela figura grotesca, animalesca. É aquela energia de fogo quente. Então, isso assusta. Principalmente pro espírito do ocidente, que pega todos esses elementos, que geralmente são atribuídos a Exu, a Pombogira, como elementos do mal, né? Se inscreva no canal, deixa o like, mas o mais importante, deixa um comentário. Nem que for só um axé, um saravá, salve Exu, deixa que ajuda muito o canal a crescer. E compartilha com aquele seu irmão macumbeiro, que eu sei que ele também gosta, tá bom? Então vamos lá. Existe um campo... Existe um campo que é esse campo alternativo, vai determinar o momento que você vai ir à direita ou ir à esquerda. Seria o campo de expiação. Esse campo, ele fica bem no meio de tudo. E assim, é bem rápido o processo de expiação. É o momento que você está decidindo inconscientemente se você vai prosseguir a sua evolução individualmente ou coletivamente, certo? Então, basicamente, é assim que funciona a questão de evolução. Agora, vamos voltar lá para o nosso... Voltando para o umbral, entendendo agora um pouco como funciona essa questão da evolução, de direita e esquerda, subir e descer, nós vamos entender que
os espíritos da primeira, da segunda, da terceira camada, eles vão estar criando aqui a mesma atmosfera espiritual coletiva. Que coletiva? E o conceito é individual. Porque eles se sacrificam, porque eles não conseguem evoluir mais. Então eles ficam aqui sustentando a existência dos reinos. Então, se hoje nós temos 7 reinos, é porque Ganga, Gila e Kalunga, as 3 potestades da Quimbanda, eles conseguem manter energeticamente tudo isso aqui funcionando, os 7 reinos, certo? E para que, lembra que o potestades estão aqui na primeira camada, mais evoluídos. A segunda camada nós temos aqui os principados, que são os senhores dos reinos. Eles são senhores porque eles são senhores do conhecimento. Então eles transferem o conhecimento de acordo com os seus reinos. Então o senhor do reino das armas, ele é o senhor das armas. Então ele vai transmitir o seu conhecimento para o reino das armas. O senhor do inferno, ele vai transmitir para o reino do inferno. E assim, todos os reinos que existem aqui. E depois nós temos rei e a rainha, que eles estão na posição de trono. E é por isso que eu sempre falo e vou continuar falando, e nada muda meu pensamento. A questão disso, que não existe a manifestação do rei e da rainha dos ambientes, dos reinos, na Umbanda ou na Quimbanda. Então, quando a entidade fala que ele é o rei das 7 encruzilhadas, pode ter certeza que ele está escondendo de você um nome. Ele não confia em você para falar o nome dele para você. Porque o rei de verdade está lá no reino das encruzilhadas. Ele não está lá. Se a única entidade que consegue vir por esse lado aqui é da 4ª camada, os tronos, o rei e a rainha estão na 3ª, então eles estão vibrando mais densamente, então eles não conseguem vir para o mundo material. Só que sim, existe o rei e a rainha de cada ambiente. O rei e a rainha da vaidade, o rei e a rainha das armas, das almas, do cemitério, da encruzilhada, do inferno, tudo mais. Quem são eles? Tem nome? Não, não tem nome. É rei e rainha. Então não é a Maria Padilha, a rainha das 7 encruzilhadas. Não, essa aí é outra entidade. Não é o rei das 7 encruzilhadas. Não, isso aí é uma outra entidade. Estou falando do rei e da rainha. É esse o nome dele. Rei e rainha. Como eles não baixam nos terreiros, não tem o porquê da gente cantar, reverenciar, tal. Isso acontece somente na hora de consagrações. Quando eu vou a uma encruzilhada, eu tenho que saber reverenciar o rei e a rainha da encruzilhada. Quando eu vou até uma evocação no cemitério, eu tenho que saudar o rei e a rainha do cemitério. Então é isso que tem que acontecer. Para que eu possa acessar aquele ambiente material, eu tenho que entender quem são o rei e a rainha que sustenta eles no sobrenatural. Perfeito. Então voltamos para a 4ª camada, aonde está acontecendo a interação individual / coletiva. Por que individual? Porque cada espírito que está aqui na 4ª camada, independente do seu reino, está para os seus próprios fins. Então, a Maria Padilha, ela só está lá por causa dela. A Maria Mulamo só está lá por causa dela. O seu Tranca-Rua só está lá por causa dele. O seu Marabô por causa dele. Ninguém tá... o Marabô, ele vai trabalhar mais 4 reencarnações para poder salvar a Maria Padilha da minha avó. Não existe. Não existe. O Marabô vai trabalhar para ele, para a evolução dele. Não é nem para a evolução do médio dele. Ele tem que manter a missão com o médio. Se isso depende do médio ter prosperidade, caminho aberto, emprego, conhecimento, poder mágico, e outros dons que possam vir da entidade da banda de esquerda, ele vai fazer. Mas não pensa que ele está fazendo pensando no médio. Ao contrário, ele está pensando nele. Não, eu vou dar porque ele tem que cumprir a missão dele. Ele cumprindo a missão dele, eu cumpro a minha. Eu cumprindo, eu vou ter mais acesso, mais informação. Daqui a pouco eu vou estar indo para a libertação, que no caso é voltar para a mente coletiva. Deus. Lembra?
de Daruanda, você sobe, continua subindo e você chega a Deus. No umbral também, você continua descendo. Você vai descendo, vai descendo, vai descendo na sua vibração até você ser reiniciado. Aí você volta novamente para Deus. Então, no fim, independente do começo ou do fim da sua jornada, você vai voltar para o ponto X, que é a divindade coletiva, pensamento coletivo. Porque até no umbral você entende que é necessário a coletividade. Mas sabe qual é o mais engraçado? E eu percebo que as entidades da esquerda, quando eles chegam até a condição de ir para a consciência coletiva, eles vão com uma forma diferente de pensamento. Porque eles sempre aprenderam aqui a lidar consigo mesmo. Então eles passam a incorporar entidades lá à direita com um poder diferente, com uma autoridade diferente. É como se fosse um treino de elite isso aqui, para formar entidades de elite lá na direita. Entende? Quem entende de falanges vai pegar bem o que eu estou dizendo isso aqui. Mas entendo que o que eu estou explicando para vocês está escrito aqui. Tá no primeiro, no segundo, terceiro capítulo. Basicamente é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que tem uma parte a gente divide muito bem aqui, ó. Não tem como a gente como funciona os reinos, as entidades da banda de esquerda sem entender o conceito de evolução, porque é um conceito que vai abraçar tanto a Umbanda quanto a Quimbanda, que pensa como os bantos. É porque você ressalta isso? Porque, infelizmente, a Umbanda moderna se aproximou demais do kardecismo, se aproximou demais do catolicismo. Então fica naquele pensamento de que todo mundo é pecador, todo mundo é errado. A evolução só vem para X pessoas, para X espírito, para outros não vai, não chega, porque não estão no ambiente que proporciona isso. Isso é muito elitista, ou seja, eles selecionam quem vai subir, quem vai descer. Isso acaba gerando uma demonização. É por isso que Exu e Pombogira vai ser demonizado. Como ousa um espírito falar que é evoluído, mas ele fala de feitiço, ele fala de espíritos indesejáveis, ele fala de feitiçaria, de bruxaria, de prostituição, fala de coisas mundanas. Esse era o pensamento dos umbandistas da década de 10. Que vão dar muito ouvidos às pessoas, aos estudiosos kardecistas. Então, cada década que passava, eles adentravam mais o kardecismo e o catolicismo. Eles andam muito no paralelo, né? E esse sentimento de culpa é transferido novamente para nós. E Exu e Pombogira é demonizado por causa disso. Porque um espírito de luz, um espírito dotado de conhecimento, sabedoria e instrução para evolução, não pode falar de coisas mundanas, né? Não pode. Então é um pensamento horrível. Então a gente prefere voltar para a raiz, que é Banto, que é muito mais antiga do que a própria Europa. São mais de 10 mil anos de tradição. Sabe o que é isso? Nós estamos vivendo no ano de 2023. Então 2.000 anos atrás Jesus morreu. Então de 2.000 até 8.000 anos atrás, os nossos ancestrais já estavam lá onde hoje é Nigéria, onde hoje é Angola, Camarões, Minas, onde é a África subsaariana. Ancestrais já estavam lá, ó, debatendo filosoficamente o que é Deus, como é que faz para subir, como é que faz para descer, como é que faz para se aproximar, como é que faz para poder evoluir, como é que faz para curar. Eles já estavam pensando isso e chegaram nessas questões. Para depois vir o que a gente já sabe que veio, né? Que é em 1500 o descobrimento do Novo Mundo e depois a colonização do continente africano e a demonização de todos esses cultos.
Então, esses pensamentos, que eram pensamentos contrários à Igreja Católica, dominante da época, vai ser demonizado também. Então, é muito mais saudável que você pensa que, independente do que você faça, como você faça, você vai ter opção sempre de decidir pelo coletivo ou pelo individual. E você vai colher consequências no coletivo e no individual. Não tem uma forma certa, não tem o bem e o mal escancarado. Se você está de um lado, você é do bem, e automaticamente do outro lado você é do mal. Não existe isso. Isso se chama maniqueísmo. Isso é um fenômeno de pensamento muito rudimentar, para não falar outra palavra. É um pensamento que foi exposto pela Igreja Católica porque as pessoas sempre foram muito ignorantes. Elas não conseguiam interpretar a complexidade que era o mundo espiritual, mesmo o mundo espiritual judaico, da onde vai vir o cristianismo da Igreja Católica. Então não tinha como facilmente converter a massa da humanidade com uma espiritualidade tão complexa que é a espiritualidade judaica. Então eles vão lá e vão falar: olha, se vocês estão comigo, vocês estão do bem. Se vocês não estão comigo, vocês são do mal. Tudo que não sou eu é o mal. Então Exu é o mal, Pombogira é o mal, Xangô é o mal, Oxum é o mal, Iemanjá é o mal, o Tó é o mal, o Odin é o mal. Todas as divindades que não fosse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eram o mal. Então esse pensamento vai sendo arrastado, e esse pensamento proto-banto, de mais de 10 mil anos atrás, vai sendo se apagado, vai sendo se apagado de nós. E é muito mais saudável você saber que existe um Deus misericordioso que está te dando diversas opções aqui e no outro mundo para você evoluir cada vez mais, independente das decisões que você vai tomar, do que pensar num Deus carrasco sentado no trono que, porque você fez a barba, porque fazer a barba é pecado, porque você fez a barba, independente de qualquer bondade que você fez, você vai para o inferno eternamente. Tá vendo como é desproporcional? Mas a gente consegue resgatar. Quero saber, nós temos algumas pessoas online, se alguém tem dúvida, porque eu já vou encerrar a live, porque daqui a pouco eu tenho que entrar numa outra live com um historiador, que a gente está produzindo as aulas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque nós vamos iniciar as aulas, vai ser muito interessante. Quem pegar o comecinho vai ter muito privilégio, tá? Se tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha que eu abro o áudio e você fala. E se eu conseguir, eu respondo. Paula, Simone de Deus, Nayara, a clínica, Júnior Gouveia. Eu não vou prosseguir com a aula hoje, depois eu vou postar no YouTube, mas eu não vou prosseguir porque tem muita coisa e realmente não dá tempo de falar tudo. Mas, por favor, adquire ou pelo menos compartilhe com alguém um livro para poder terminar cada vez mais esses pensamentos. Outro dia eu vou fazer uma live só para falar sobre isso. Sobre os quiumbas, os feiticeiros, as pessoas. Eu odeio simples. É tudo igual. Não é tudo igual. Antes fosse. Quem chegou? Olha quem chegou, Marcelo. Você chegou logo no finalzinho, meu querido. Nós estamos tirando aqui as dúvidas. Infelizmente você chegou no final. Sabia que você era o que mais queria essas aulas. Mas se preocupa não, que eu vou postar lá no YouTube, tá? Depois você assiste. Como são muitos, vamos lá, olha. Tem ideia. Espíritos vagantes. Tem uns vultos. Acho que vulto, né? Uma coisa. Tem as presenças malignas, as almas perdidas. Tem as assombrações, os fantasmas. Tem as larvas espirituais, os vampiros espirituais, os encostos, os obsessores. São coisas completamente diferentes. Tem os zombeteiros, os quiumba, os cumburucu, os feiticeiros negros e os magos negros. Existem outras classes espirituais negativas e muitas classes que também não estão no umbral, tá? Porque nós falamos de 3 dimensões, mas a dimensão material, que é a nossa, tem muito espírito vagando por aí, que eles pertencem a outras classes espirituais.
eu estou amadurecendo a ideia de quem sabe fazer um livro só sobre espíritos indesejáveis. Caso são todos os espíritos que ninguém quer por perto porque eles são malignos, né? Então, quem sabe? Aí eu vou falar dos que estão no plano no plano umbralino e aqueles que estão no plano material. Uma vez que no plano à direita não tem espíritos obsessores, ao contrário. Nós vamos observar espíritos cada vez mais pensando no coletivo, então automaticamente não querem fazer mal à comunidade. Bom, Marcelo, muito obrigado por ter vindo, mas você pegou no finalzinho, eu vou postar lá depois, então você assiste depois lá no canal do YouTube. Novamente, eu estou preparando as aulas, estou conversando e tomando entrevistas de alguns historiadores. Então hoje eu vou ter o primeiro historiador, eu vou gravar, depois eu vou editar, nós vamos postar essas aulas. São as mesmas aulas que eu dou no meu terreiro, que é o curso de desenvolvimento básico de Umbanda, é o módulo 1. Gente, mesmo sendo o módulo 1, é muito extenso. Muito extenso. Então não vai ser uma coisa assim. Eu quero muito que vocês tenham acesso de graça, mas o de graça não existe o de graça, né? Vocês vão lá, entram no YouTube, se tornem membros, porque lá vocês vão pagar R$ 7,99 para ter acesso a esse material. Depois eu vou postar lá no Hotmart. Lá vai ser outro preço. Então eu estou dando o privilégio de vocês receberem esse material praticamente de graça. Tá? Então façam isso, ajuda. Porque quanto mais ajuda vocês dão, principalmente lá no YouTube, com comentário, com curtida, mais ânimo e cash a gente tem para fazer as coisas bacanas para você. Porque as pessoas que são utilizadas pelos enganadores, esses têm dinheiro pra caramba para investir em animação, em um monte de coisa para fazer a enganação para vocês, para enganar, para falar as mentiras para vocês. Achar que a gente tá zoando? Na live que eu fiz com o Robson de Oxóssi, nós estávamos falando justamente sobre os magos negros. Antes de começar, teve uma treta com um sacerdote que achou um absurdo a gente fazer uma live falando sobre isso. Quis até levar para conotação racista o termo negro, mas não conseguiu. No período da live, tentaram derrubar a live dele, hackeando o canal do YouTube dele, do Robson, do canal Gira de Umbanda. Aí, essa semana, foi postado o final da minha entrevista com a Simone de Deus. Foi postado o documentário, a primeira e a segunda parte. Porventura, algumas pessoas pediram o link, eu achei meio duvidoso, foi lá, acessaram. E ontem o meu canal foi hackeado. Eu perdi o meu canal por 24 horas. Pensa, eu não sabia nem o que pensar assim. Caraca, todo o meu trabalho foi roubado. Justamente neste momento. Ainda bem que eu sou prevenido, eu tinha registrado o meu canal com o meu RG e como eu estou em porte do meu RG, eu consegui resgatar o meu canal. Mas essa pessoa ou essas pessoas poderiam ter acabado com essa aula aqui hoje, por exemplo. Poderiam ter acabado com toda aquela programação que eu fiz lá, que é uma programação que, do fundo do meu coração, feito com muito esforço, mas com muito carinho, para levar informação legítima para vocês. Não é esse blá 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 para convencer vocês a seguir uma umbanda, uma quimbanda que não vai trazer resultado. Que eu estou passando são coisas que foi me passado durante muito tempo, foi conservado na minha família. A gente não queria transmitir, mas aquele velho ditado: o antigo morre, leva tudo pro túmulo, os novos ficam e começam a inventar. Então, nesse processo, eu prefiro ensinar, passar para frente, do que levar pro túmulo. Claro que tem muita coisa que eu vou levar, não faço questão de ensinar, mas o básico, a teologia, eu tô fazendo e tá aí. Bom, novamente, alguma dúvida, eu vou encerrar a live. Vou encerrar a live 21h30. Para que vocês possam fazer. Mas se não tiver, eu vou embora, porque eu preciso me preparar para outra live que eu vou fazer. Aqui no aplicativo, pelo celular ou pelo... tem assim, levantar a mão. Aí vocês vão levantar a mãozinha que vai aparecer para mim e eu vou abrir o áudio de vocês. Vocês fazem a pergunta
que vocês quiserem. Vocês viram um documentário, viram coisa lá que eu fiz no meu canal. Ou vocês... Espero que vocês tenham aprendido tudo. Há muita gente com dúvida sobre as linhas. Trabalha a linha preta, a linha vermelha, a linha branca. Isso eu vou fazer outra live, outro dia. Eu tô amadurecendo muito com a minha equipe. Uma ideia, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que sim, de transformar esse livro em um curso. Pegar esse tipo de ensinamento e transferi-lo para um curso, porque didaticamente, né, é muito mais fácil. O texto ele foi pensado, foi amadurecido para que qualquer pessoa que leia entenda, certo? Mas nada como ter uma pessoa que compreende tudo aquilo ali e te explica e ainda tira dúvidas, né? Fala assim, é um privilégio ter contato com o autor para poder tirar dúvidas sobre o livro. Que todos os autores que eu gosto, que me traz alguma coisa construtiva, é impossível ter contato. E na minha juventude, eu lia muito Paulo Coelho. Meu sonho sempre foi um dia bater um papo com Paulo Coelho. Até mesmo sobre essas coisas, porque eu sei que ele, apesar dele ser católico, um mago hermético católico, ele entende muito bem sobre todas essas coisas, mas infelizmente eu acho que isso não vai rolar. Vai ficar só no campo da imaginação mesmo. Quem sabe numa outra. Bom, pessoal, muito obrigado por estar aqui. Novamente, Marcelo. A Dayana também chegou agora. Eu fiz uma outra parte explicando evolução, explicando as camadas do umbral, quem foi Ganga, Gila, Kalunga, explicando um montão de coisas. Vocês chegaram agora. Eu vou publicar lá no canal, tá? Eu vou cortar algumas partes. Vou fazer um vídeo só e deixar lá, tá? A Dayana levantou a mão. Vamos lá. Talvez você ligar a câmera. Isso. Pronto. Ok? Só para dar uma boa noite, assim, eu cheguei realmente agora no finalzinho, mas eu vou dar uma olhadinha lá na página para me atualizar direitinho. Eu tinha dado uma saída. Perfeito. Tá bom? Muito para dar bom. Uma noite mesmo, para dizer, tô aqui, porque às vezes a pessoa liga e sai, né? Deixa o celular lá longe. É verdade. Viu? Mas eu tô... certo? Mas eu vou dar uma olhadinha na página lá direitinho. Aí qualquer dúvida na próxima live, eu vou ficar aguardando, ansiosa. Aí se eu tiver alguma pergunta, eu faço, tá bom? Perfeito. Vocês podem até anotar que vai ser para tirar dúvida mesmo. Muito obrigado, Daiane. Boa noite. Boa noite. O que acontece? Essas lives que eu tô fazendo com vocês aqui é exclusiva para nós, tá? Essa coisa de tirar dúvida é exclusivo para nós. Então, eu vou fazer lives com os membros do canal, que vão ser outro tipo de live, tá? Com uma intensidade maior no ensinamento. Então eu vou indo seguindo, vou até usar o princípio de Ganga, né? De indo ensinando de acordo com as suas vibrações, de acordo com a sua camada. Então a camada mais densa vai ser lá nos membros do canal, e a gente vai se aprofundar cada vez mais. Bom, vamos tentar levar isso adiante, tá bom, pessoal? Então, boa noite novamente. Eu sou Gesley Alves e aqui com o meu boa noite. Tchau, tchau.